Amigos do Consolador, estamos aqui por solicitação do Grupo Leon Denis, de forma a organizar um breve comentário sobre os 2 capítulos que comentamos para os companheiros sobre o livro A Caminho da Luz, as raças adâmicas e a civilização egípcia. Faremos um breve comentário até para facilitar aqueles que tiveram problemas com a internet e não puderam acompanhar o estudo. Para iniciar, convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, que possa nos envolver numa atmosfera favorável, para que esse estudo seja esclarecedor para todos nós. O nosso objetivo é facilitar o entendimento e a compreensão. Que os trabalhadores do mundo invisível possam estar junto a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bom, então, a convite da Germana, nós fizemos para os amigos na segunda-feira que passou, segunda-feira 22, se eu não me engano, isso, 22, o estudo sobre as civilizações, as raças adâmicas e a civilização egípcia. Porém, por problemas de transmissão, nem todo mundo teve chance de acompanhar. Agora, todos devem se lembrar o seguinte, que como professor de história, a minha abordagem, ela sempre será uma abordagem dentro de uma ótica como um historiador, como um professor de geografia, e talvez em um momento ou outro, uma pincelada na história da arte. Mas eu deixo esse lado para a Germana, que é professora de educação artística, e ela seguir a linha do raciocínio com vocês a respeito da evolução das formas de pensamento que vieram com a evolução da humanidade. Como nós vamos trabalhar as raças adâmicas da civilização egípcia, eu vou destacar os pontos mais importantes que Emmanuel colocou na obra A Caminho da Luz, para que a gente possa pensar um pouquinho. Então, eu vou pedir ao nosso companheiro Ricardo para trazer o slide e a gente possa fazer o acompanhamento do slide para vocês. Bom, então nós temos aí o slide inicial, em homenagem ao Grupo Leon Denis, tá? Para vocês, falando a respeito do breve comentário que nós estamos organizando sobre a obra Caminho da Luz de Emmanuel, em particular, raças adâmicas e civilização egípcia, tá? É apenas um comentário. Nós não temos a pretensão de fazer um estudo detalhado, até porque não há tempo hábil. Senão ficaríamos muito tempo aqui e o objetivo não é esse. Então vamos lá, vamos iniciar pegando raças adâmicas. Dentro de raças adâmicas, eu procurei perceber qual foi o objetivo de Emmanuel em nos oferecer esse capítulo. Então, eu percebi o seguinte, o verdadeiro sentido desse termo para Emmanuel correlacionar com a gênese de Kardec. Por que isso? Porque, a princípio, eu achava que a expressão raças adâmicas só existisse no livro A Caminho da Luz, mas, curiosamente, tem também no livro de Allan Kardec a Gênese. Para que a gente possa entender, vamos ver capítulo a capítulo dos slides que eu coloquei. Muito bem, vamos lá, o primeiro slide. Para que todos possam entender, a evolução do planeta Terra se dá dentro de uma programação. Nessa programação, nós temos o seguinte, temos que o Cristo, percebendo que
a comunidade de homens do planeta Terra iria demorar muito tempo para evoluir, porque os recursos eram muito primitivos, se nós podemos dizer assim, traz para a Terra uma grande quantidade de espíritos que haviam sido exilados da constelação do Cocheiro, da estrela chamada de Capela ou Cabra, que fica a 45 anos-luz da Terra, aproximadamente. Nessa constelação do Cocheiro, ocorre um processo evolutivo aonde muitos espíritos que não estavam acompanhando a evolução da estrutura moral da estrela de Capela, eles seriam convidados a sair de lá e ir para um outro planeta, para um outro orbe, mais adequado a seu nível evolutivo. Com isso, o Cristo consegue que todos esses exilados da estrela de Capela, da constelação do Cocheiro, viessem para a Terra. Vejam que 45 anos-luz é muita coisa. Então, eles se deslocam para cá e chegam aqui e deixam um mundo completamente diferente. As imagens que nós colocamos ali, nessas figuras, mostram um mundo cuja luminosidade se destaca por ser um mundo muito evoluído, moralmente falando, intelectualmente também. Mas os espíritos que saem de Capela e vêm para a Terra em 4 grandes levas, eles ainda se apegavam a determinados valores de ordem moral e intelectual que não eram compatíveis com a evolução do planeta. Então, vocês vejam espíritos muito mais etéreos foram obrigados a reencarnar em corpos densos, como, por exemplo, do homem do Paleolítico, que caçava animais e se alimentava dos animais. Enquanto que em Capela, provavelmente, as formas de alimentação já eram completamente diferentes, por uma resistência desses espíritos, eles se viram obrigados a reencarnar em corpos primitivos para poder corrigir as faltas cometidas, e todo o conhecimento que eles possuíam poderia ser utilizado para alavancar a estrutura desse orbe que eles estavam na condição de confinados ou exilados. Então, esse desterro, se nós podemos dizer aqui na Terra, ele vai durar um tempo muito grande para cada grupo que vem para cá. Agora, o que marca realmente vai ser um choque cultural, um choque de vibração muito grande, porque muitos desses exilados, eles vão entrar num processo de depressão, porque eles já ocupavam corpos muito mais sutis, muito mais etéreos, e vão reencarnar em corpos muito mais densos, que eram obrigados a se alimentar de carne crua. Então, isso daí vai ser um choque muito grande. Porém, o conhecimento que eles traziam era um conhecimento muito grande, que vai alavancar a evolução do planeta Terra na passagem do Paleolítico para o Neolítico. Nós não vamos falar em datas, porque se nós falarmos em datas, fica difícil. Nosso objetivo aqui não é fazer uma abordagem arqueológica, é apenas colocar para os amigos que o processo de migração ele foi muito antigo mesmo. Como nós não temos com uma precisão exata quando o Paleolítico inferior começou, foi justamente no processo do Paleolítico que esses espíritos vieram e reencarnaram aqui na Terra, nos corpos do homem
do Paleolítico, antes mesmo do homem desenvolver e dominar algumas técnicas que vai alavancar a evolução nesse período. Bom, podemos passar o slide. Então, espíritos exilados na Terra, um mundo de transições. Então, enquanto em Capela eles se encontravam numa condição de superioridade moral e intelectual, aqui na Terra eles foram confinados como exilados. E o melhor livro que nós temos aí para estudar esse contexto é o livro de Edgar Armond, Os Exilados de Capela, um livro que foi escrito intuitivamente. Edgar Armond, ele diz claramente que esse livro não é uma psicografia, mas é um livro intuitivo, ou seja, o mentor de Edgar Armond vai intuí-lo a pesquisar, a buscar informações de maneira que ele vai concatenar todo um conhecimento baseado na doutrina espírita para que a gente possa perceber que os antigos povos do passado, principalmente do Oriente Médio, eles tiveram a presença de companheiros vindos de um outro orbe, que reencarnam de forma bem primitiva no início da história desses povos para alavancar o seu processo de evolução. Isso é importante que a gente entenda. Ah, mas por que isso aconteceu? A Terra precisava ter um estímulo em termos de evolução. A Terra precisava passar por algum movimento que acelerasse a sua evolução. E os exilados vindos da Estrela de Capela eram espíritos que tinham muito conhecimento, mas precisavam passar por uma depuração de ordem moral. Então, os espíritos crísticos responsáveis pelo planeta Terra, pelo sistema solar, encontram nesse processo de exílio na Terra uma oportunidade excelente para que os exilados se depurem, mas também para que a experiência deixada por eles na Terra alavanque a evolução das civilizações antigas, que ainda não tinham se formado, estavam ainda em processo embrionário. E esses exilados, eles serão responsáveis pela mudança na estrutura da sociedade, do Paleolítico para o Neolítico e do Neolítico para a Idade dos Metais, com o surgimento da escrita e o surgimento das primeiras civilizações. Como eu disse aqui, nós não vamos entrar na questão das datas. Por quê? Porque elas não são tão importantes assim. A gente não tem como precisar quando esses espíritos chegaram. A gente percebe pela leitura que eles chegam durante o Paleolítico inferior para o Paleolítico médio, de chance a se adaptarem e eles promoverem a Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica ela será um passo fundamental para a mudança da sociedade na pré-história. Vamos ver o outro slide. Então, essas mudanças elas vão ser tão significativas que mexem com a cabeça dos cientistas. Ninguém na sua sã consciência, por mais pensador no século XIX, imaginaria que espíritos vindos de um outro orbe mais evoluído viessem para a Terra através de uma porta de oportunidade, um portal, se nós podemos assim, temporal, em que eles reencarnassem em comunidades primitivas e todo conhecimento amealhado através do esforço próprio, através do bom uso do livre-arbítrio, pudesse alavancar as civilizações primitivas. E dois pesquisadores, Mendel, que era um padre, e Darwin, vão se desdobrar para entender o processo genético que Mendel vai fazer o cruzamento das ervilhas. Isso é
uma parte da ciência que os alunos estudam no ensino fundamental, e Darwin também, tentando mostrar a evolução das espécies, que as formas de vida surgiram dentro da água e foram evoluindo até chegar ao homem moderno. Então, assim como Mendel, ele percebe que o cruzamento das ervilhas, o cruzamento das mudas promovia o surgimento de novas espécies, ele percebe isso e nos deixa um estudo, um padre alemão, Gregor Johann Mendel, que foi contemporâneo a Charles Robert Darwin. O que quer dizer isso? Numa época onde, no início da Idade Contemporânea, havia um esplendor de pesquisas científicas para saber de onde viemos e provavelmente para onde iríamos. E vocês podem observar uma coisa pitoresca. Todos os dois foram contemporâneos a Allan Kardec. Por a contemporaneidade a Allan Kardec, ela não se deu por acaso. O mundo havia uma eclosão cultural fruto do iluminismo, fruto dos espíritos não só iluministas, mas também pensadores. O Renascimento se desdobra, dando origem ao iluminismo, dando origem a toda uma transformação muito grande no século XIX. Então, o século XIX teve um esplendor em termos culturais de grandes proporções. Várias áreas da sociedade elas foram, digamos, contagiadas por esse movimento cultural. E isso daí a gente percebe quando faz um estudo paralelo e vê que Kardec, apesar de todo o trabalho que ele realizava na França, paralelo a ele nos países vizinhos, outras pessoas se dedicavam à pesquisa científica, e a gente fica pensando assim, nossa, mas por quê? Aquele momento histórico foi um momento de tentar chamar a atenção dos homens, para que as pessoas procurassem se voltar um pouco para a religiosidade, quando a Revolução Industrial ela estava, infelizmente, direcionando o olhar da humanidade para o lado materialista. E a gente vai ver isso na segunda metade do século XIX, com o surgimento do positivismo. Tá? Continuando, então, vamos ver outro slide, passando aí. Então, a origem das raças brancas. Eu achei interessante essa expressão. Por que raças brancas? Os grupos humanos, na verdade, o que Emmanuel quis dizer com isso? Ele quis dizer que, quando os exilados de Capela renascem, eles renascem em regiões específicas, próximo aos grandes rios, locais aonde seria possível promover a Revolução Neolítica. E no que se consistia a Revolução Neolítica? Consistia em uma grande transformação tecnológica, cultural, aonde os homens aprendem a lixar a pedra, aprendem a plantar, aprendem a criar os animais, em vez de ter que caçá-los. O homem aprende a domesticar os animais, constrói casas e o seu modelo de vida muda. Ele deixa de ser ser nômade e torna-se sedentário, a ponto de se dedicar a coisas que, como nômade, ele não tinha condições de se dedicar. E existe uma região específica, sim, nas margens dos grandes rios da Antiguidade Oriental, no caso Oriente Médio, que fica entre Egito e Índia. Nesse intervalo de tempo, ou nesse intervalo físico, nós temos grandes rios, como, por exemplo, o Rio Nilo, no Egito, o Rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, o Rio Indo e Ganges, na Índia, o Rio Amarelo e o Rio Azul, na China. Então, esses rios permitiram que
os espíritos vindos de Capela, tá? Eles fossem em levas reencarnando e que eles, utilizando todo o conhecimento que eles traziam no seu arcabouço de experiências inalienáveis da alma, pudesse ser aplicado. Aplicado como? Na Revolução Neolítica. E o que consiste a Revolução Neolítica? O homem aprende a lixar a pedra não é mais lascada, ela passa a ser polida. Na Revolução Neolítica, os homens desenvolvem a agricultura, a mulher aprende a plantar. Segundo alguns historiadores, a mulher vai ser o primeiro lavrador que surge. Depois, ocorre uma divisão de trabalho dentro da sociedade neolítica. Alguns faziam um tipo de trabalho e outros faziam outro tipo de trabalho. Por exemplo, a mulher realizava a lavoura, realizava a coleta, o homem fazia a caça, a pesca. Essa divisão de trabalho foi a primeira divisão de trabalho que surgiu, que antecede ao surgimento da civilização. Porque para ver a civilização, a sociedade tinha que estar um pouco mais estruturada. E quando isso vai acontecer? Quando nós vamos ter a evolução para a metalurgia, surgem as técnicas de metalurgia, o desenvolvimento da escrita, aí nós teremos uma organização social dividida em classes. Isso vai se dar quando exatamente? Com o surgimento das primeiras civilizações. Mas o pontapé inicial para esse processo vai ser a Revolução Neolítica, aonde, por exemplo, os homens aprendem a fazer cerâmica. Os homens que eu me refiro, o grupo humano aprende a fazer cerâmica, fazem cestos utilizando palha. Tudo isso é uma divisão de trabalho. Essa divisão de trabalho era quase que impossível de acontecer no período do Paleolítico. Ele vai se dar no período do Neolítico, porque essas novas ideias que vão aparecendo homeopaticamente permitem que o grupo humano vá se organizando de uma forma diferente. Aqueles que não viram aquele filme que passou na televisão, no cinema, A Era do Fogo, tenham a oportunidade de assistir, que vocês vão ver os grupos humanos vivendo de forma diferente. Grupos que já dominavam a técnica de produzir o fogo. E isso vai se dar quando? Já no final do Paleolítico. Quando não sabiam produzir o fogo, eles carregavam o fogo de um lugar para o outro. Mas os grupos mais avançados, geralmente os grupos do Neolítico, já sabiam produzir fogo. E esse conhecimento científico, isso veio da onde? Como é que isso foi desenvolvido? Segundo a gente percebe pela leitura do livro A Caminho da Luz, que isso eclodiu como um desdobramento do conhecimento que os capelinos trouxeram e que permitiu que eles, ao utilizarem esse conhecimento, ajudassem a alavancar a sociedade humana, de maneira que os grupos humanos, nesse momento, que já eram grupos mais avançados, não eram grupos primitivos como Pithecanthropus erectus, já era, por exemplo, o homem moderno, o homem de Neandertal. Isso tudo permitia que eles pudessem utilizar aquele corpo, o seu conhecimento. Eles não estavam tão bitolados, eles não estavam tão cerceados por um corpo primitivo. Esse corpo já permitia que os capelinos utilizassem todas as suas habilidades para desenvolver a sociedade. Isso é uma coisa assim muito sutil. Fica difícil da gente conseguir verbalizar. Eu diria até que em alguns momentos essa explicação ela é até um pouco romanceada, porque fica difícil a gente visualizar isso de uma maneira tão precisa, por ser uma coisa muito antiga e nós não termos um registro. A gente faz por dedução. Continuando aí, vamos ver outro slide. Então, essa é a passagem central desse
capítulo de raça adâmica. Segundo o ensinamento dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou, como queiram, uma dessas colônias espirituais vindas de uma outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada pela pessoa do Adão, e por essa razão denominada raça adâmica. Reparem, simbolizada. Então, nós sabemos que a ideia do Adão ou da Eva, né, seriam quando os primeiros homens, tomados de uma percepção e um conhecimento maior, deram uma direção àquele grupo tribal, àquele clã, de forma diferente. Então, dentro daquela comunidade primitiva, quando ocorre o renascimento dos grupos capelinos, ao reencarnarem, algum tempo depois, todo aquele conhecimento que eles traziam embutidos vai emergir no seu inconsciente. E eles começam a utilizar esse conhecimento para alavancar a nossa sociedade. Da mesma maneira, agora observem a nota que nós colocamos aí. Da mesma maneira, é possível que esse processo de migração ou imigração espiritual ocorra novamente na Terra, quando estivermos próximos do planeta de regeneração. O que quer dizer isso? Há muitos espíritos que, apesar do seu alto grau de desenvolvimento intelectual, não são compatíveis moralmente ao grau de adiantamento do novo estágio planetário que a Terra entrará. Então, pode ser que daqui a uns 200 anos ou 300, até comecem a nascer crianças muito mais evoluídas do que a gente está vendo hoje. E que essas crianças muito mais evoluídas, com uma mediunidade fantástica, elas vão ser o grande divisor de águas para o planeta Terra se transformar num mundo de regeneração. Assim como os capelinos foram lá atrás, no período da pré-história, na Idade da Pedra Lascada, se nós podemos dizer, que eles foram um grande divisor de águas, no sentido de que o conhecimento que eles traziam com eles vai ser fundamental para eles redirecionarem a história dos grupos humanos. E a gente vê isso no Egito, né? No Egito isso é um negócio fantástico. Eu acho que se a gente pegar só o caso do Egito, já dá para entender o quanto o conhecimento dos capelinos contribuiu para a evolução da nossa sociedade. Isso é um negócio impressionante. Continuando. Bom, 4 grandes povos vieram, ou melhor, os capelinos foram distribuídos em 4 grandes grupos. Esses 4 grandes grupos, eles foram espalhados pelo Oriente Médio para o Oriente. Do Oriente Médio, no norte do Egito, pela região que nós chamaríamos hoje de onde é o Oriente Médio, Mesopotâmia, Planalto da Pérsia, Índia, China, eles foram distribuídos por aí. Porém, vale a pena a gente destacar o seguinte: um dos grupos, aqui não está por ordem de chegada não, tá? É apenas uma divisão didática. O grupo dos árias se espalhou pela região onde nós iremos ter os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e eslavos. A civilização do Egito, que eu falei, daqui a pouco a gente vai comentar. Passando então para outra, nós vamos ter o povo de Israel e as castas da Índia. Então, os grupos de capelinos foram divididos em 4 grandes levas. Mas isso não quer dizer que essas levas não se subdividiram depois que encarnaram aqui na Terra. Vão se subdividir porque poucos vão ter
a facilidade de permanecerem juntos, até, podemos dizer assim, por conta da grande diversidade que eles vão encontrar no planeta Terra. A diversidade em termos de sobrevivência. Poucos vão se manter unidos, como no caso do Egito. Depois a gente vai ter oportunidade de ver. No caso dos arianos, os arianos vão ter muita dificuldade de se manterem unidos. As castas da Índia já é um capítulo à parte. E o povo de Israel se mantém unido também, por acaso se mantém, presos à religião. Cada grupo desse traz uma característica forte que eles tinham que trabalhar aqui, como uma forma de aperfeiçoamento, como uma forma de melhora e também como uma maneira deles ajudarem o planeta, deixando impregnado naquele grupo aonde eles reencarnaram um conhecimento para que mais tarde pudesse ser utilizado até pelo Cristo Jesus. Tá? Porque Jesus vai se comprometer com esses grupos que vai ajudá-los. E se eles completarem a sua missão, eles retornarão à capela. Continuando. Então, é exatamente as promessas do Cristo. As promessas do Cristo vão estar tão impregnadas no inconsciente de cada grupo desse que, ao longo da história dessas civilizações, nós vamos perceber traços ligados a sobrenatural, ligados à astrologia, à astronomia, às culturas, às ciências ocultas, que refletem o quê? Refletem a preocupação desses grupos humanos em encontrar uma explicação para um sofrimento que eles traziam junto com eles. Então, a observação dos astros, como, por exemplo, na Mesopotâmia, nós temos a figura de um zigurate, que é uma espécie de pirâmide de degraus, onde do alto dessa pirâmide fazia-se observações astronômicas. Ou, por exemplo, o monumento de Stonehenge, em que os celtas se reuniam para observação do céu e realizar cerimônias religiosas. Isso tudo está ligado à promessa que o Cristo fez, que não deixaria esses grupos à mercê da sua própria sorte. Porque um dia o Cristo retorna. O Cristo retornaria à Terra para ajudá-los. Eu falei retornaria, não. Ele viria à Terra, porque o Cristo nunca havia encarnado na Terra. Então ele não reencarna. Ele encarna na Terra, e quando ele encarna na Terra, parece que todos os povos da antiguidade sabiam que o ser de luz estava prestes a encarnar pela primeira vez. O melhor exemplo são os reis magos da Pérsia, que se deslocam em busca daquele ser de luz. Mas como que eles sabiam isso? Através das pitonisas, através da observação dos astros, de forma intuitiva. Eles sabiam que alguém viria trazendo a esperança para quem? Para os capelinos, para todos aqueles que buscavam a evolução, a paz interior. Isso é um negócio, quando a gente começa a pesquisar, é um negócio assim, que você envereda por um caminho muito fantástico, que faz com que a gente pare para pensar a que ponto o homem traz do seu inconsciente um compromisso com o sobrenatural ou com o plano espiritual, a ponto de passar as gerações e aquele conhecimento que ele traz do inconsciente emerge e o indivíduo acaba realizando aquilo que ele se prontificou. O melhor exemplo é a história dos Reis Magos, né? Continuando, então, vamos ver se nós temos mais alguma coisa. Não. Então, antes de nós entrarmos na civilização egípcia, só para a gente fechar, o compromisso da raça adâmica era um compromisso de alavancar os grupos humanos que existiam na Terra.
Ou seja, os espíritos que estavam aqui, que haviam encarnado aqui, se fossem evoluir única e exclusivamente por iniciativa deles, demoraria muito. Isso me faz lembrar muito quando, por exemplo, as turmas nas escolas, elas não podem ser homogêneas demais, porque senão isso cria um problema. Você tem uma turma muito avançada e tem uma turma muito atrasada. A gente, às vezes, mistura os alunos de maneira a colocar bons alunos com alunos mais fracos, para que uns ajudem os outros. Então, o objetivo, provavelmente, dos espíritos crísticos era trazer esses espíritos mais evoluídos tecnologicamente para que eles, na convivência com espíritos mais simples, mais primitivos, se eu posso usar essa expressão, pudessem dar uma alavancada, ensiná-los alguma coisa básica para que aquilo fosse um grande divisor de águas em termos de história. E agora nós vamos entrar na civilização egípcia, que eu considero a coisa fantástica quando você olha, faz visita, por exemplo, como nós tivemos aqui em outubro de 2019, o CCBB recebeu uma exposição vinda de Turim, da Itália, se eu não me engano, e eles ficaram aqui os 3 meses. O número de visitas ultrapassou as expectativas. As pessoas ficaram fascinadas em ver tudo aquilo que estava ali. Pedras esculpidas à mão, que parecia uma máquina. A perfeição dos desenhos esculpidos no granito branco é uma coisa assim incrível. Eu já tive a oportunidade de ver também exposições que você fica assim fascinado. Como é que pode? Quando nós tínhamos aqui na Quinta da Boa Vista, no museu que pegou fogo, aquela exposição do Egito, eu tive a oportunidade de ir várias vezes, levei meu filho, a gente observava com detalhes os processos, as lápides, as estelas funerárias. Você fica pensando assim, como é que o cara conseguiu esculpir com tamanha perfeição? Da onde que eles tiraram esse conhecimento técnico? Qual foi o orientador desse processo? Tudo nos leva a crer que os espíritos que se dedicaram a esse tipo de tarefa como artífices, operários, eles possuíam uma experiência nata muito grande. Há coisa de pouco tempo atrás, apareceu uma reportagem, eu não sei se foi, não me lembro qual foi o canal, para não ficar fazendo propaganda, um rapaz que ele sempre gostava de escutar música de piano. Ele trabalhava, eu não sei se era como pedreiro, e ele estava numa casa fazendo um serviço e ele escutou tocar piano. E ele ficou ouvindo na porta a moça tocar. E a dona da casa, que estava usando os serviços dele, falou assim, você gosta? Isso aqui no Brasil. Ele falou, sim, eu sempre gostei. Lá em casa eu comprei um pianinho para minha filha e fico dedilhando. E a moça, sem saber por quê, disse para ele, você gostaria de tentar tocar? E ele falou assim, mas eu estou todo sujo. Ela falou, não, se lava, senta aqui e tenta tocar. O rapaz sentou e instintivamente o rapaz começou a tocar. Ela ficou impressionada e ele mais ainda. Porque da onde que veio esse conhecimento? Da onde? Aquele maestro holandês, André Rieu, que muita gente conhece, que realiza aqueles concertos e leva crianças prodígio para cantar e tocar. A coisa é tão impressionante que as pessoas ficam, às vezes, paradas vendo um menino de 6 anos tocar violino com uma habilidade como um mestre, ou uma menina de 9 anos cantar ópera com uma facilidade como se já fosse treinada há muito tempo. Tudo bem que eles tiveram orientação, mas a facilidade que o indivíduo traz, aquilo só pode ter sido algo de vidas anteriores. É essa facilidade que os capelinos vão ter. E era essa a intenção do Cristo, que esses capelinos pudessem
ao reencarnar, desabrochar com as suas habilidades científicas, técnicas, e que pudessem ajudar as comunidades primitivas, alavancando o seu processo de evolução, alavancando a sua organização social, sendo um diferenciador, porque eu tive chance de ir no próprio CCBB, quando eles fizeram uma exposição sobre o Homem da América e colocaram algumas peças de pedra polida de índios brasileiros. Você fica impressionado porque o polimento da ponta da flecha ou da lâmina do machado, aquilo parece que foi feito à máquina. É um negócio fantástico. Você olha assim, tamanha perfeição. Parece que o cara usou um torno para poder lixar e dar a perfeição. E quando a gente vai num museu que tem peças da antiguidade, a gente fica impressionado com o acabamento que aquilo foi dado. Há uma ponta de lança ou uma lâmina de machado que tenha 3, 4 mil anos e que, por acaso, ficou preservada com o passar do tempo, só o cabo se desfez. Você fica pensando assim, gente, de onde que os caras conseguiam pensar em fazer isso com tamanha habilidade? Eu digo habilidade porque às vezes a gente vai numa oficina de um artesão e vê a perfeição que certas pessoas têm para dar acabamento em peças, principalmente quando se fala de cerâmica. Agora, quando você fala de uma coisa de 4 mil anos atrás, cuja perfeição desafia as pessoas, os artesãos de hoje, os caras têm dificuldade de reproduzir aquilo que foi encontrado, porque os americanos adoram reproduzir as peças para venderem com assinatura de artistas. Nos museus de Nova York, é o que mais você encontra, peças que são reproduções assinadas por artistas. E a gente vê que o indivíduo suou um pouco para fazer exatamente igual ao que o homem do Neolítico fez, ou que o Capelino, encarnado no corpo de um homem do Neolítico, fez. Não é verdade? Bom, vamos lá. Na civilização egípcia, vamos entrar agora para que a gente possa ver a beleza que os egípcios nos legaram, ou melhor, que os capelinos que reencarnaram na civilização egípcia legaram para nós, dando a vazão, exteriorizando todo o conhecimento que eles traziam no seu inconsciente, adaptando esse conhecimento à realidade do lugar. Então vamos ver o nosso primeiro slide sobre a civilização egípcia. Bom, logo de cara, a grande imagem que nos marca são as construções das pirâmides. O processo de mumificação dos mortos. A escrita. A habilidade de você desenhar a escrita numa pedra utilizando uma talhadeira. E os papiros que nós utilizamos. De vez em todo mundo que viaja ao Egito traz um monte de papiro de presente para os amigos. Papiros feitos de uma plantinha que os egípcios tiravam ela, cortavam e usavam para fazer papel, né? Então a gente fica às vezes de queixo caído com a beleza, com o colorido, até mesmo encontrado nas tumbas, como foi na tumba de Tutankhamon, que foi praticamente uma tumba que não foi saqueada, e todos os tesouros, tudo que havia sido colocado na tumba lá se preservou. Mas o que marca mais a história dos egípcios, em primeiro lugar, as grandes construções de pedra. Ou seja, entre esses capelinos provavelmente vieram grandes arquitetos, engenheiros, matemáticos, que para poder elaborar os cálculos para arrastar blocos de pedra de toneladas, empilhá-los e construir uma pirâmide
de 153 a 157 metros, a altura de um prédio de 50 andares, cá para nós, o cara tem que ter um conhecimento muito grande. E a construção levar 30 anos, porque isso não foi uma coisa tão rápida assim. Foi o tempo de duração do governo do faraó. O faraó começava a construir a pirâmide quando ele se tornava faraó, que era o local onde ele seria sepultado. Ao mesmo tempo, o faraó, com a ajuda do clero, exercia um controle rígido sobre a população. Esse controle era chamado de modo de produção asiático, aonde os sacerdotes ajudavam no controle da produção do alimento. E com a produção do alimento, o faraó conseguia garantir que todos os trabalhadores, a mão de obra, pudesse se dedicar na construção da pirâmide. Mas temos que nos lembrar que a sociedade egípcia, ela já era uma sociedade dividida em camadas sociais. Viviam todos ao longo das margens do rio Nilo, porque era região fértil. Se afastando 300, 400 metros do rio Nilo, você dava de cara com um deserto extremamente quente e árido. Uma verdadeira barreira natural que impedia que os egípcios saíssem daí e que os povos vizinhos se aproximassem. Então, o Egito ficava isolado em relação ao mundo externo por conta do deserto. As técnicas de mumificação que conservaram os corpos até hoje. Vocês imaginem, múmias de 5.000 anos, em perfeito estado de conservação, que técnica que se usava? Quais eram os produtos químicos que se usava? Se hoje, para conservar um corpo, um cadáver, para ser enterrado em uma outra cidade ou em outro país, o pessoal tem que ficar injetando formol, e mesmo assim tem que saber como fazer, né? Dizem que aquela múmia do Lenin, lá em Moscou, né? Existe o mausoléu do Lenin. Todo dia tem um cara lá que fica cuidando da múmia, coloca gotinhas de formol para dar a impressão que Lenin está dormindo no seu mausoléu. Até hoje é difícil dominar essa técnica. Como é que os egípcios conseguiam fazer isso há 5.000 anos atrás? É fantástico. Não só isso, mas também as máscaras funerárias do Antigo Império, como a máscara de Tutankhamon que aparece aí. É uma obra-prima que a gente fica, às vezes, assim, surpreso. Não é surpreso pela máscara em si. Quando você para pensar que isso foi feito há 5.000 anos atrás, numa época de isolamento completo, de onde que eles tiraram o conhecimento para elaborar e fazer tudo isso? É uma boa pergunta, né? Existe aquele famoso livro de um holandês, séculos... Eram os deuses astronautas? Todo mundo conhece esse livro. E a gente hoje deduz logo, né, que os deuses não eram astronautas, mas os espíritos que ocuparam o corpo dos nossos ancestrais aqui na Terra ou nas grandes civilizações do Oriente Médio vieram de outro orbe. Agora, isso aí é uma coisa particular, acredita quem quiser, não é verdade? Bom, passando aí, vamos para o outro slide. A ciência secreta. Por que ciência secreta? Todo conhecimento utilizado pelos egípcios não ficou registrado em nenhum papiro, a ponto de passar de geração a geração. O conhecimento era um conhecimento oral. Os sacerdotes, eles aprendiam e passavam todo o conhecimento para os novos sacerdotes. A técnica de mumificação dos corpos era um bom exemplo disso. A técnica de construção, a primeira pirâmide construída, ela foi uma pirâmide de degraus. Ao lado esquerdo, nós temos aí a figura do escriba. O escriba era um jovem, normalmente escolhido de classe média alta, da sociedade dos nobres, que aprendia a técnica de escrever. Então, a escrita não era algo de acesso popular,
era um privilégio você saber ler e escrever. E os símbolos, como, por exemplo, a lei da frontalidade, aonde tem o olho aí de Osíris, bem no meio, né? O olho que tudo vê, como se dizia. Isso tudo, o olho de Horus, melhor, eu falei Osíris não, o olho de Horus, que tudo vê, faz parte de uma religião, de uma cultura que as pessoas, às vezes, até hoje não sabem, porque era um conhecimento oral. A maior parte da população era formada de camponeses, escravos e trabalhadores braçais. Somente o alto da pirâmide, a parte de cima da pirâmide, da metade da pirâmide social para cima, vocês podem observar aí que nós temos o desenho da pirâmide, né, na parte de baixo. E observem que tem uma marcação. Então, nós vamos dizer que dos comerciantes, dos escribas para cima, é que eram as pessoas privilegiadas, que poderiam saber essas informações a ponto de passarem o conhecimento. Nem os próprios soldados, somente, digamos assim, os oficiais. O soldado mediano, ele não tinha acesso a esse conhecimento, porque o conhecimento era de acesso exclusivo de uma camada da população. Por isso que o conhecimento não foi transferido. Ele era transferido oralmente, era história oral. E num determinado momento da história, esse conhecimento não é mais transferido, as gerações subsequentes não herdam o conhecimento. Não herdando o conhecimento, parte do conhecimento vai se perder. Essa é a grande importância dos livros, a grande importância dos papiros, tudo que fica escrito. Então, por exemplo, existem grupos no Egito que estudam, que se dedicam a pesquisar o máximo, para tentar entender por que muita coisa se perdeu. E pelo que Emmanuel nos diz, os capelinos cumpriram a missão deles no Egito e retornaram. Então, aquele conhecimento que se passava de geração a geração deixou de ser passado, porque aquelas pessoas que tinham mais habilidade, que dominavam esse conhecimento, não tiveram condições de transmiti-lo a novas gerações. Continuando, vamos ver outro slide. O politeísmo simbólico. Os egípcios tinham um deus para cada dia do ano. Eles tinham deuses para tudo. Deus para o sol, Deus para a lua, Deus para a enchente, Deus para a colheita, Deus para a fertilidade. Essa grande gama de deuses era um reflexo, se nós podemos dizer, da reencarnação dos capelinos aqui na Terra, de uma mediunidade mais acerbada e a possibilidade deles verem os espíritos. Como eles, reencarnados, não tinham uma consciência plena do que estava acontecendo, porque quando nós reencarnamos, nós esquecemos muita coisa. Então, eles reencarnaram, eles traziam uma parte do conhecimento que era para ser direcionado para ajudar os povos que viviam aqui, mas uma parte do conhecimento eles não tinham, ficava uma coisa meio estranha, se nós podemos dizer assim. Daí que surgiu uma tendência muito grande a se dedicar a vários deuses, como se aqueles espíritos que os sacerdotes viam eram deuses, e na verdade não eram nada mais do que espíritos, como vocês vão ter oportunidade de estudar mais adiante, quando falarem sobre as famílias arianas que ocupam a Europa Central, vocês vão ver que os celtas vão adorar o sol, a lua, a árvore, a pedra. Então, os egípcios também adoram os deuses da natureza, o deus da vida, o deus da morte, como uma forma de tentar explicar para eles mesmos que eles traziam conhecimento, mas isso não era uma coisa lógica.
o abafamento do corpo que eles estavam impediam que eles tivessem a compreensão exata do que se passava. Só depois, quando desencarnavam, é que eles, retomando a consciência, eles percebiam o que estava acontecendo. É algo muito parecido que se dá conosco, quando nós trazemos lembranças de vidas passadas e que na atual encarnação não faz sentido nenhum. A gente, por exemplo, olha para uma pessoa e acha a pessoa extremamente simpática, ou nós temos uma forte aversão. Aquilo a gente não explica. Puxa, mas por que eu tenho tanta simpatia por fulano? E por Beltrano também, eu tenho uma antipatia gratuita. É quase que algo que você não tem explicação. Naquela época, coisas que eles não conseguiam explicar de forma lógica, coisa que hoje a gente consegue explicar com a doutrina espírita, eles acreditavam que eram deuses, espíritos, e que eles deveriam cultuar esses deuses fazendo sacrifícios, entregando oferendas. E os sacerdotes tiravam proveito disso, porque cada deus tinha um templo, e a população, os camponeses, os escravos, tinham que prestar reverência a esses deuses, levando comida. A comida era a principal forma de oferenda, e os sacerdotes viviam dessas oferendas. Então era interessante que no Egito tivesse muitos templos, muitas igrejas, falando português claro, porque assim a população primitiva que vivia ali e que acreditava na palavra dos sacerdotes que o faraó era um deus encarnado, colocava em cada templo um pouquinho do que havia colhido, e os sacerdotes se aproveitavam disso, né? É uma forma, digamos assim, de se explicar o politeísmo egípcio. Teve um faraó que tentou o monoteísmo, mas ele foi afastado. Não foi afastado pelos sacerdotes. Porque ele, forçando o monoteísmo, os sacerdotes perdiam a força. Tá? Perdiam a força quando esse faraó, que agora me fugiu o nome, ele tenta acabar com todos os deuses e criar um deus único, que era o disco solar. Quando os sacerdotes percebem, tá, que ele iria enfraquecer o poder de toda a classe do clero egípcio, eles conseguem afastá-lo do poder e restabelecem o politeísmo. Continuando, para que a gente já possa ir terminando, senão eu acabo me estendendo demais. O culto da morte e a metempsicose. Isso era um dos motivos também que levavam os sacerdotes a controlar a população. Tirando do Livro dos Espíritos, tá? Tá até aí a explicação. A metempsicose é uma doutrina que sustenta a transmigração da alma humana para corpos animais ou vegetais, espécies vegetais. Desse modo, um espírito que hoje anima um corpo humano poderia retornar ao mundo sob formas vegetais ou animais. Se assim fosse, verificar-se-ia um retrocesso evolutivo, impossibilidade estabelecida pelas leis naturais. Então, o que quer dizer? Quer dizer que os próprios sacerdotes se aproveitavam disso para explorar a população. O próprio faraó também. Se todos não obedecessem ao faraó, numa próxima encarnação eles voltariam como animal. E como no Egito existia muito jacaré e hipopótamo, era comum dizer que se o indivíduo não obedecesse ao faraó, na próxima encarnação o faraó poderia influenciar para que ele voltasse sob a forma de um animal, principalmente um animal daqueles que viviam na lama. Então, amedrontando a população se submetia mais ainda. E quando se dava isso? No Antigo Império, quando eles acreditavam que o faraó era um deus encarnado. Por isso que o faraó construiu grandes obras arquitetônicas, porque havia uma manipulação imensa da população. A população era manipulada pelo faraó junto com os sacerdotes.
a população trabalhava produzindo comida e com o excedente alimentar, o faraó conseguia construir as grandes pirâmides. Era o que se chama a história modo de produção asiático, tá bom? Continuando, vamos lá, para a gente ir fechando isso. Os egípcios e as ciências psíquicas. Vejam, é estranho dizer isso, mas na época da Primeira Guerra Mundial, alguns aviões, quando sobrevoavam o Vale dos Reis, onde tem as pirâmides, segundo contam, a bússola ela ficava totalmente confusa. Porque, segundo dizem, existe uma força magnética muito grande naquela região, onde os instrumentos analógicos, não os digitais, se embaralhavam todo. Então, os aviadores, durante muito tempo, evitavam cruzar a região das grandes pirâmides por causa dessa força magnética. Alguns atribuíam, digamos, a maldição das múmias, principalmente quando Carter, tá, financiado pelo Lord Carnarvon, ele vai conseguir localizar a tumba de Tutankhamon. Foi um grande achado em 1922. Lord Carnarvon, ele vai financiar Carter para que Carter pudesse pagar trabalhadores e pudesse localizar a tumba de Tutankhamon, e ele consegue achar. Se a gente procurar aí na Netflix, a gente vai encontrar documentários falando sobre isso. Porém, naquela época, não se conheciam certas coisas que hoje nós temos um domínio, como, por exemplo, uma tumba fechada durante muito tempo, ela desenvolve micro-organismos. Os produtos utilizados na conservação dos corpos eram à base de ácidos, como, por exemplo, soda cáustica. E com isso, o que vai acontecer? O ambiente da tumba ficava impregnado de gases venenosos. Então, por exemplo, o ideal seria abrir a tumba, refrigerá-la, colocar um grande ventilador na entrada da tumba para arejar, exatamente como se faz em bueiro. Eu não sei se vocês já viram, quando o pessoal está trabalhando, o pessoal da Light ou da SEG está trabalhando nos bueiros, existem aqueles ventiladores, justamente para ventilar o bueiro, para tirar todos os gases. Na época não tinha essa visão. Então o Lord Carnarvon, ele entrou ali e provavelmente deve ter respirado algum micro-organismo que desenvolveu uma doença. E quando ele volta para a Inglaterra, ele morre. E aí as pessoas ficaram dizendo que foi a maldição da tumba do faraó, a maldição do faraó. E hoje se sabe perfeitamente que, apesar dos egípcios terem desenvolvido muitas técnicas, o ar da tumba estava viciado por micro-organismos. Quem nunca teve oportunidade de entrar numa casa, um armário, você tem um armário em casa fechado, quando você abre o armário, aquele mofo de dentro do armário faz com que, às vezes, a gente até se sinta mal. Tem que abrir o armário para ventilar, para sair aquele cheiro do mofo. Algo mais ou menos parecido. Só que, na época, não se tinha essa visão tão detalhada. Porém, os aviadores acreditavam que havia alguma coisa na região do Vale dos Reis, pode ser até que exista, né? No Vale dos Reis, que interferia magneticamente nos instrumentos analógicos dos aviões na Primeira Guerra Mundial e no início da Segunda Guerra Mundial. Hoje, os instrumentos digitais, os aviões voando muito alto, ninguém percebe nada que seja tão significativo. Mas, até a Segunda Guerra Mundial, muitos comentavam isso. A técnica de mumificação ela foi perdida, porque depois de algum tempo as técnicas passaram a ser... As técnicas de mumificação do novo império são completamente diferentes do antigo império. E a forma de mumificar também. O que sugere que as técnicas utilizadas passaram a ser outras. Por conta do quê?
porque o conhecimento do Antigo Império, que chegou até o Médio Império, ele não sobreviveu ao Novo Império quando o Egito começa a entrar em contato com os povos vizinhos. É o que nós vamos ver agora para terminar. O Egito começa a fazer contato. Bom, essa daqui, antes da gente ir para o último slide, é a construção das pirâmides. É importante falar um pouquinho da construção das pirâmides. As pirâmides eram construídas de dentro para fora. Agora, vocês imaginem, se vocês observarem bem, até porque vão poder assistir isso e parar a gravação para poder ver com calma, vocês vão ver que os blocos de pedra eram arrastados um a um. E cada bloco de pedra é enorme, do tamanho de um automóvel. Eles arrastavam os blocos de pedra, colocavam os blocos de pedra, empilhando eles, tipo um Playmobil da vida, e encaixando um no outro. De forma que a pirâmide era construída de dentro para fora, havia um sistema de ventilação, e a câmara funerária onde o faraó era sepultado ficava numa posição que só uma ou duas pessoas poderiam saber, justamente para que ninguém pudesse invadir a câmara do faraó. E às vezes o faraó mandava cortar a língua do indivíduo para que ele não contasse para ninguém. Era às vezes um trabalhador, ele não sabia ler e escrever, então mandava cortar a língua para que ele não falasse. Como entrar na tumba? As técnicas utilizadas eram técnicas muito interessantes, técnicas muito visionárias para a época. Tá? Então, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que como é que eles conseguiam desenvolver essas técnicas 3.000 anos antes de Cristo. Teve uma vez que o Japão tentou desenvolver um projeto lá no Egito para tentar simular a construção de uma pirâmide. E os japoneses ficaram fascinados porque o conhecimento que se usou naquela época era um conhecimento muito mais avançado do que as ideias que se tem hoje de construção. Então, levantou-se uma dúvida: da onde que veio esse conhecimento? E para onde ele foi? Então, se era um conhecimento transmitido de pai para filho, num determinado momento, a geração que dominava essa técnica, ela parou de transmitir esse conhecimento se perdeu. Da mesma maneira que a técnica de mumificação dos mortos. Tá? Então, para que a gente finalize, então, agora eu acho que é o último slide, que mostra isso, mostra no Novo Império a influência estrangeira. Aí nós vamos ver pinturas de lápides funerárias, quadros, em que a gente vê perfeitamente que o tipo de semblante não é um semblante egípcio. Há uma mistura aí de gregos e até de romano também. Essa influência, ela se dá já no finalzinho do Novo Império. Bem no final do Novo Império. O indivíduo, em vez dele ser embalsamado e sepultado da forma convencional, era diferente a forma de mumificação. E no lugar da máscara funerária, eles botavam essa tábua com a pintura do desenho do rosto do morto. Na parte de cima, nós temos aí 2 painéis que mostram invasões. Já na fase final da história do Egito, o Egito sofre muitas invasões de povos vindos do norte, e, através do comércio, o Egito vai perdendo o seu isolamento. E, à medida que o Egito vai perdendo o seu isolamento, todo aquele conhecimento que foi transmitido através de várias gerações pelos exilados de Capela vai desaparecendo. Segundo Emmanuel nos conta, esse conhecimento vai desaparecendo porque os capelinos que reencarnaram no Egito conseguiram cumprir seu objetivo. E aí o Cristo permitiu que eles retornassem para a Capela. Então, boa parte dos capelinos que reencarnam no Egito retornam para a Capela, o que não vai se dar necessariamente com os outros grupos humanos. Então a gente finaliza aí, eu acho que esse é o último mesmo, tá? Para mostrar para vocês
como é importante nós fazermos um estudo não apenas da forma de pensamento, a influência vinda de fora, mas também o quanto o conhecimento legado pelos povos são importantes na nossa história. Se hoje nós temos a facilidade de construção civil, devemos aos egípcios. Ou melhor, devemos aos capelinos que encarnaram no Egito. Então a gente vê que, por tabela, nós herdamos muitos conhecimentos dos povos do Oriente. E esses povos do Oriente receberam esse conhecimento vindo de espíritos que reencarnaram aqui, exilados aqui, banidos aqui, de outro orbe, não como missionários, mas estavam aqui de forma provacional. Todos os capelinos vieram de forma provacional. E eles tinham como missão se dedicar ao planeta para poder resgatar as faltas cometidas e retornar a seu mundo de origem. Bom, como eu disse, nem todos tiveram essa oportunidade, mas vocês vão ter chance de estudar mais adiante sobre a Índia, sobre as famílias arianas, sobre o povo hebreu, sobre a China milenar. E aí vocês vão conseguir perceber as pinceladas da espiritualidade alavancando a história dos povos, de maneira a ajudar no crescimento e no desenvolvimento da humanidade. Emmanuel ditou para Chico Xavier essa obra com o objetivo de nós valorizarmos a humanidade enquanto um todo, porque a obra foi ditada em 1938, um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E nós sabemos perfeitamente que o interesse dos povos, a disputa pelo poder, foi tão grande que poderia ter destruído boa parte da cultura que os companheiros vindos de outro orbe ajudaram a construir para servir de estímulo ao nosso desenvolvimento e ao nosso crescimento espiritual. Para nós finalizarmos, eu convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, por esse encontro fraterno. Que o estudo aqui compartilhado possa nos auxiliar no nosso crescimento, não apenas na condição de encarnados, mas na condição de espíritos eternos. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe a todos nos dois planos da vida, por hoje, agora e por todo sempre. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.